Graça, justiça e paz. Muito obrigada, Marli, pela recepção. Agradeço também a Lorena Nambu, especialmente Roberta Brandão e a Lenita Matos, pela disposição nessa tarde em traduzir o nosso encontro para a língua brasileira de sinais. Isso me toca especialmente pela razão que Marli citou. Sou professora na área de Libras há mais de 20 anos, então é uma língua que é nacional e que garante acessibilidade e participação das pessoas surdas que, por tanto tempo, ao longo da história da humanidade, foram alijadas desse direito, direito à fala, direito à voz e direito a aprender. Nessa tarde, eu estou bem emocionada, viu, gente? Acho que vocês podem notar aí pela minha voz, por tudo que temos vivido até aqui, temos participado nesse encontro. Que momento especial. Só Deus para fazer isso em nossas vidas, né? Ele diz na sua palavra que o homem não pode receber coisa alguma se primeiro não for concedido do céu. Então, eu agradeço pelo honroso convite ao NEPT Bahia por me oportunizar compartilhar nesse espaço que o NEPT tem se constituído, um espaço de debates e de muitas aprendizagens. Entre essas aprendizagens que venho desenvolvendo junto ao NEPT, como serva de Deus, também como ser político que me constituo, e também por se tratar de um núcleo que agrega pessoas que partilham de uma mesma fé, além de agregar pessoas também de outras concepções de fé, com outras manifestações de fé, tenho aprendido muito nesse núcleo sobre fazer política. Porque Jesus se entregou fazendo isso. As pessoas costumam separar o Jesus histórico do Jesus filho de Deus, mas não há essa separação. Ele era 100% homem, 100% Deus. Como também alguém da área de filosofia que sou, queria citar aqui a filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. E ela se divide em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva na polis. Para Aristóteles, a sua política é justamente investigar as formas de governo e as instituições capazes de assegurar uma vida feliz ao cidadão. Por isso mesmo, a política situa-se no âmbito das ciências como meio para a ação. Se a gente pensar que em um país onde há desigualdades em todas as esferas, a felicidade, tanto na polis quanto para o cidadão, parece ser impossível nessa perspectiva que Aristóteles traz, já que não há justiça social. Como ser feliz se, ao olhar para o lado, vemos pessoas passando fome, pessoas morrendo, pessoas sem acesso à educação? Como ser feliz em um país onde 95% das riquezas estão nas mãos de 5% das famílias? A política deveria ser o lugar da justa medida, não o lugar como se percebe atualmente, o da injustiça. Queridos, a tela ficou excelente aí, Lorena e eu aqui. E eu vejo também os irmãos, né? Isso é bom. Seguindo o exemplo do próprio Jesus encarnado como homem, o bem comum, ou seja, a justiça, é a segunda maior meta da nossa fé em Cristo. Eu creio que todos concordam comigo. Ou da nossa fé cristã. Afinal de contas, Jesus não morreu por alguns ou só pelos judeus, como ele veio para os judeus, mas ele não morreu só pelos judeus, ele morreu por todos os seres humanos da Terra, de todos os tempos. Sendo assim, se minha fé não seguir esse exemplo de dar a vida pelo próximo, que seja vã, então, a minha religiosidade. Nossa motivação interna em fé, eu costumo dizer, parece estranha aos que não creem como nós, né? Pois, como somos humanos, somos também mobilizados por várias paixões internas, inclusive pelo nosso próprio ego. E é por isso que o apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, né, na sua epístola, que o homem que não pratica a própria fé através das obras, a fé que ele aprende da palavra, é igual a alguém que contempla o próprio rosto
mas se esquece de como é e volta a contemplar outra vez. Então, nas motivações que não são aquelas motivações pela justiça, nós ficamos como alguém que se olha no próprio espelho, né? E não olha para o outro. Não. A fé na política é o espaço da palavra. Somos seres da palavra, palavra com letra maiúscula. Uma única espécie na Terra, eu gosto dessa citação de Noam Chomsky, que é um linguista americano. Ele diz que nós somos a única espécie na Terra que, através de um número finito de dados, sejam fonemas ou gestos, como Lorena está usando aqui ao lado, produz um número infinito de sentenças, de coisas a dizer sobre o outro e para a constituição da relação com o outro, da relação democrática, da relação de justiça e do bem comum. Se não é a política o espaço da voz, gesto, palavra em cena, fazendo essa conexão íntima entre o que se diz e o que se faz, Paulo Freire também fala disso, que a nossa palavra ela precisa ser como as nossas ações, então a nossa fé fica impraticável, se não fazemos aquilo que dizemos e pregamos. Sim, Deus fez o mundo pela palavra, queridos. Jesus era a própria palavra. O apóstolo João disse que ele tocou na própria palavra. E nós tocamos o nosso próximo no exercício político intrínseco entre o que se crê pela palavra e o que se faz também orientado pela palavra. Como vários irmãos já citaram antes, a abertura também com o senador Jacques Wagner, ele citou essa questão. A nossa deputada Benedita também. Então, a gente reverbera, a gente coaduna essa fala dos outros companheiros. Sim. Pratico a política, eu, Lucília, pastora evangélica, pratico a política no sinal palavra. E eu faço esse gesto que indica sinal em Libras. É no sinal palavra que eu me faço na comunidade de pessoas surdas na região subaiana onde eu resido. É nesse movimento político entre surdos e surdas, entre ouvintes, que eu me aculturo no mundo e na língua visual. Uma palavra, a língua visual é uma palavra sem som. É o sinal dando voz. Existem vários textos bíblicos que tratam disso. Eu gostaria de lembrar de Levíticos 19, 14, né? onde o Senhor orienta ali a nação judaica, a nação israelita que estava se constituindo em sua lei, que a gente não deve lançar tropeços diante do cego, nem maldições diante do surdo. E as pessoas cegas e surdas são vulneráveis como órfãos e viúvas de uma sociedade que não pensa elas, não pensa a partir delas também. Então, amaldiçoar alguém e dizer assim, você não pode participar porque você não nos pertence, você não tem condição de participar. Então, eu me aculturo à língua de sinais, como disse Paulo, me faço grego, me faço judeu, me faço gentil, me faço tudo e todas as coisas para ganhar alguns. Eu me faço também nessa cultura para fazer política, para além das quatro paredes do templo onde eu congrego, onde eu pastoreio, também lá, mas não só lá. Eu pratico a política sinal palavra no movimento surdo, através do meu chamado ministerial, pastoreando irmãos e irmãs surdos e surdas, abusados, violentados, irmãos e irmãs surdas que chegam com alguns documentos impressos, mandados pelo banco, pelo BPC, e não sabem o que significa, que não conseguem ser atendidos, e a gente está falando de uma comunidade surda com poucos acessos, mas existem outros grupos de surdos com acessos mais garantidos, vamos dizer assim, porque são brancos, porque nasceram em famílias mais favorecidas, mas não é nesse grupo que eu me constituo no grupo dos surdos e surdas, negros e negras, que não tiveram oportunidade de escola. São aquelas ovelhas mais frágeis que Davi pastoreava, sabe? Quando o profeta Samuel disse assim, a gente veio aqui, Jessé, porque temos um escolhido entre os seus filhos, e Jessé apresentou todos eles, menos Davi. Porque Davi era um menino que pastoreava ovelhas frágeis.
Então, é nesse movimento também, o movimento de reconhecer as ovelhas frágeis, que eu me constituo como uma mulher na política, uma pastora na política. É através desse meu chamado que está para além dessas quatro paredes e dos horários do culto. O evangelho que cremos vai através das minhas mãos ao encontro das pessoas, no gesto palavra, no espaço da política que reverbera a fé em Cristo. A fé em Cristo que ama as multidões, que alimenta as multidões e que se entregou por elas, mesmo quando elas diziam crucificam. O Senhor dizia, perdoa, Pai. Nesse movimento que eu me constituo como mulher, como pastora, como professora, como evangélica, como petista, como esposa, como mãe, como amiga, como irmã. Obrigada pela oportunidade, queridos.